todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dando as boas-vindas a você e a sua família ao nosso culto desta manhã de domingo. Pela graça de Deus, aqui estamos nesta manhã para celebrarmos a Ele, glorificarmos o seu nome, orarmos juntos e também recebermos a sua palavra em nossos corações. Convido a você a permanecer conosco neste culto, porque Deus tem um recado para o seu coração. Vamos orar neste momento e vamos pedir a direção de Deus para este culto. Fale com Deus nesta manhã. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, guia-nos nesta manhã de domingo, Senhor. Nossos corações e mentes estão abertos, ó Deus, dispostos a receber a palavra do Senhor com alegria. Conduz-nos, ó Deus, nesta manhã, guia-nos, ó Pai, pela mensagem do Senhor. Abençoe, meu Deus, eu te peço desde já, esta família que nos assiste nesta manhã, este dileto irmão, esta prezada irmã que nos acompanha, para que juntos, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, eu quero deixar com vocês, logo no início do culto desta manhã, a palavra que está em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 6 e o versículo 7. Veja que interessante é esta palavra. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você possa concordar com esta palavra e aceitá-la de bom grado no seu coração nesta manhã, porque a palavra de Deus está despertando em mim, e eu oro para que também faça o mesmo no seu coração, o desejo de ficar firme nesse tempo difícil e confuso que nós estamos vivendo, mas permanecer firme na sua fé em Jesus. Que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, e a Ele sempre honra, glória e louvor. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, a esposa do bendito Salvador. É Jesus o
Agora chegamos ao nosso momento de oração desta manhã e eu desejo colocar a sua vida, da sua família na presença de Deus. Meus queridos, nós precisamos orar. Orar mais que nunca, porque é por meio da oração que nós alcançaremos as vitórias que Deus tem para nós. E Deus tem vitórias para a minha vida e para a sua vida, para a vida da minha família e para a vida da sua família. Não sou eu quem digo, mas é a palavra do Senhor quem nos assegura essas coisas. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, lembrou-lhes que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Dessa forma, podemos nos apresentar diante do Senhor com fé, com alegria neste dia, para recebermos dele as bênçãos que ele tem para nós. E a melhor maneira de fazermos isso é orando. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de orar e de interceder, não só pela minha vida e da minha família, mas também pela sua vida e a vida da sua família. Enfim, pela nossa querida Igreja Batista do Boa Vista e por todas as igrejas do Senhor, espalhadas em toda a face da terra. Ore comigo nesta manhã. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, suplico ao Senhor, ó Deus, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu lar, a minha família, sobre a vida desta família que nos assiste nesta manhã, deste querido irmão e irmã que nos acompanha neste culto. Entrego, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, na certeza e na expectativa de que o Senhor olhará por nós, ó Deus. Pai de amor, Pai de bondade, os tempos que temos diante de nós são tempos difíceis, são tempos desafiadores. Por isso eu clamo ao Senhor nesta manhã de domingo, que sustente-nos, ó Deus, com a tua graça. Sustente, Senhor, a vida da tua igreja. Sustenta, Senhor, as tuas igrejas ao redor do mundo, ó Pai, para que nós nos mantenhamos firmes, confiantes, olhando sempre para Jesus, nunca para a circunstância, nunca para as dificuldades, mas olhando sempre, ó Deus, para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Querido Espírito Santo, console o meu coração nesta manhã, console o coração desta pessoa que me assiste neste momento, meu Deus, para que juntos, ó Deus, nós recebamos graça sobre graça da parte do Senhor para as nossas vidas. Entrego a Ti a minha vida, a vida das famílias da Igreja do Boa Vista, a vida, ó Deus, desta família que nos assiste nesta manhã, para que o Senhor seja conosco, ó Pai, e que nós continuemos firmes, marchando, ó Deus, rumo a Jerusalém celestial. Naquele dia, meu Deus, não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, nem preocupação e nem angústia. Mas enquanto estamos peregrinando neste mundo, que a boa mão do Senhor esteja conosco. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vamos agora à mensagem desta manhã. E eu creio que Deus tem um recado para o meu coração e para o seu coração, porque para Ele são todas as coisas, honra, glória e poder. Amém? Se você tiver uma Bíblia ao seu alcance, eu quero compartilhar com você o texto de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 10. Abra a sua Bíblia nesta referência, por gentileza, para que você ouça a palavra de Deus, mas também leia você mesmo na sua Bíblia esta palavra, porque ela é uma palavra muito preciosa. Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 10. Amém? Já encontrou aí em sua Bíblia a referência? Trata-se do último livro da Bíblia, o livro da Revelação, Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 10, que nos diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Que Deus abençoe esta palavra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Bem, meus queridos assistentes,
Nesta manhã, a nossa mensagem traz o seguinte tema: vivendo em uma igreja forte e vitoriosa. Glória a Deus por isso. Somente por esse tema você já deve ter percebido que a palavra quer despertar em mim o melhor da minha fé nesta manhã. Que a palavra quer despertar em você e na sua família o melhor da fé de vocês, da fé que vocês têm abraçado em Jesus Cristo. Amém? Então eu repito o tema: vivendo em uma igreja forte e vitoriosa. Bem, dentre as 7 igrejas da Ásia, vamos fazer menção a elas nesta manhã, porque o livro do Apocalipse assim o faz. Especialmente a porção bíblica que nós selecionamos para a mensagem desta manhã está inserida nesse contexto, o ambiente das 7 igrejas da Ásia. Bem, dentre elas, somente 2, a chamada de Esmirna e a de Filadélfia, não receberam censuras da parte de Deus. Eu quero iniciar esta mensagem lembrando este fato bíblico, profético e ao mesmo tempo histórico a você. Essas 2 igrejas, interessante, a de Esmirna e a de Filadélfia, não eram as maiores, nem as que gozavam de melhor saúde espiritual. Pelo contrário, Esmirna e Filadélfia eram, segundo a Bíblia, igrejas pequenas, com poucos membros e poucos recursos econômicos. E, além disso, enfrentavam um ambiente extremamente hostil, meus irmãos. Mas, apesar disso, o Senhor olhou para elas e as encontrou fiéis. Aleluia! Filadélfia literalmente era a cidade do amor fraterno, a igreja do amor fraterno. E é exatamente para esta igreja que o Senhor Jesus, então, envia esta carta. E por meio dela, nesta manhã, nós aprendemos várias lições importantes, as quais eu passo a compartilhar, eu passo com muito prazer a dividir com você. Vamos a elas? Bem, vamos primeiramente entender qual é o contexto da igreja de Filadélfia. Vamos então discorrer sobre a igreja em Filadélfia e o seu contexto, tá bom? Bom, Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades daquela região, tendo sido fundada por colonos provenientes de outra localidade, da localidade de Pérgamo, sob o reinado do rei Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. E o rei Átalo, ele amava tanto a seu irmão, diz a história, Eumenes, então Eumenes, irmão do rei Átalo II. E o rei amava tanto a seu irmão que o apelidou de Filadelfos. Veja bem, né? Então, esta palavra quer dizer o que ama a seu irmão. E acabou, então, dando esse mesmo nome à localidade, à cidade, né? Que era localizada em plena região vulcânica. Por este motivo, Filadélfia era alvo de frequentes e perigosos terremotos. Por esse mesmo motivo, a sua população, então, era pequena. E as pessoas viviam assustadas pela instabilidade da região. Região essa, muitas vezes, então, sacudida por terremotos e acabou sendo destruída no ano 17 depois de Cristo, junto com outra cidade também conhecida, a cidade de Sardes, e ainda com 10 outras cidades daquele vale, que era conhecido como Vale de Lídia. Bem, o medo, então, normal, não é, irmãos? Fez com que grande parte da população de Filadélfia deixasse de morar no interior dos seus muros para viver em tendas fora daquela cidade. E a cidade em si, ela era reputada pela fertilidade dos seus campos ao redor. Além disso, ela estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Por isso, então, a cidade de Filadélfia era chamada de a Porta
do Oriente. E essa localização estratégica favorecia aquela igreja, né? E também a oportunidade de espalhar o evangelho. Bom, a cidade de Filadélfia também era conhecida como a Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. E a adoração principal que era praticada naquela cidade era ao deus Dionísio ou Baco, né, que era o deus do vinho. Mas a cidade estava cercada de grandes e muitas oportunidades. Filadélfia, apesar disso tudo, não foi uma cidade importante do ponto de vista político ou econômico para o Império Romano, né? Haviam outras metrópoles naquela época muito mais importantes para o Império, mas diante do imperador romano, Filadélfia tinha um certo prestígio. Por quê? Porque nela existia uma forte comunidade de judeus e a cidade era a porta de entrada para aquela região, né? E essa comunidade de judeus, inclusive, graças a Deus, foi aos poucos se convertendo ao cristianismo. Então, aparentemente, tanto a cidade quanto a igreja eram muito pequenas na época em que o livro do Apocalipse foi escrito, tá bom? E aí, então, o Senhor Jesus, nesta carta que é dirigida àquela igreja, ele se apresenta à igreja em Filadélfia. Veja só que interessante. E Jesus se apresentou àquela igreja de duas formas. Ele disse na carta que ele era o santo e o verdadeiro. Bom, a palavra grega empregada ali para verdadeiro é aletinos, que significa verdade no sentido real, ideal, genuíno. Por quê, meus irmãos? Lembrem-se que Filadélfia era uma cidade que possuía muitos deuses. Então o Senhor Jesus se apresenta àquela igreja e àquela cidade como sendo o único Deus verdadeiro, né? Então somente ele poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. E lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 20, nós podemos ler assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, não é? Isso está lá em 1 João 5,20, um texto muito precioso quando o assunto é o interesse da defesa da nossa fé. Bem, então Jesus se apresenta à igreja em Filadélfia desta forma, como santo e verdadeiro. Mas ele não só se preocupa em apresentar-se àquela igreja, mas ele coloca diante daquela igreja uma grande oportunidade. E aí, meus amados irmãos, é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque esta parte da mensagem foi importante não só para aquela igreja, mas é importante para mim e para você. E para a igreja de Jesus Cristo do presente tempo. Neste tempo especial que estamos vivendo. A mensagem é importante. Então veja só, Jesus colocou diante da igreja de Filadélfia uma grande oportunidade. Isto quer dizer que ele coloca diante de mim e de você, coloca diante da igreja do Boa Vista e de todas as igrejas desse tempo, uma grande oportunidade também. Vamos conhecê-la? Bom, aquela igreja, a igreja de Filadélfia, o que Jesus diz é: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8. Trata-se, é claro, de uma possibilidade de difundir o Evangelho de Jesus Cristo, uma abertura sem dúvida à obra de missões. A cidade de Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Então, daí a sua localização na fronteira. E o rei Átalo II criou a cidade com o claro objetivo de ser embaixadora da cultura helênica, uma espécie de missionária da filosofia grega. Entretanto, veja só, o Senhor Jesus diz que ele colocou ali uma porta aberta diante da igreja, para ela proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Isto é uma coisa muito importante.
Então a igreja em Filadélfia precisava entender uma coisa. Ela estava existindo ali naquele local, ela foi permitida por Deus naquele local para ser uma porta aberta da salvação. E a salvação foi e ainda está sendo uma porta aberta, meus irmãos. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende e crê pode entrar por esta porta. Mas também diz que um dia essa porta será fechada. O próprio Cristo a fechará. A chave que abriu irá fechá-la novamente. E quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Ninguém pode deter a porta que o próprio Cristo abriu. Paulo e Barnabé, que são homens desse contexto histórico desta igreja, que são homens daquela época, na primeira viagem missionária que fizeram, apesar de serem muito perseguidos, e Paulo foi inclusive apedrejado, eles viram muitas maravilhas de Deus e reuniram a igreja para relatar tudo que Deus fizera com eles e como Deus abriu a porta do evangelho para os gentios. Essa narrativa maravilhosa está no livro de Atos, no capítulo 14, o versículo 22. Meus irmãos, com isso nós entendemos então que Cristo tem as chaves e abre as portas. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez, mas deixar de entrar quando elas estão abertas é mera desobediência, tá bom? Bom, mas certamente o Senhor Jesus conhecia bem a realidade daquela igreja, como ele conhece a realidade da nossa igreja e a realidade das igrejas de hoje. A igreja de Filadélfia, diz a Bíblia, ela tinha problemas para poder aproveitar a oportunidade daquela porta que foi aberta. A igreja era muito fraca. Está em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 8. Tens pouca força. Essa é a narrativa do livro do Apocalipse sobre a igreja da Filadélfia. Por que a Bíblia diz isso, meus irmãos? Diz porque a congregação era pequena, era modesta, ela formada de cristãos pobres e, na sua maioria, escravos. Tinham poucos recursos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre aquela cidade. Mas isso não deveria ser motivo para deter o trabalho de evangelismo daquela igreja, o trabalho missionário daquela igreja. Porque a igreja pode ser fraca nesse sentido, mas o seu testemunho deve falar alto. E ainda havia também um problema grande, que era a oposição que a igreja enfrentava na cidade, né? Isso levou os cristãos de Filadélfia, a princípio, a recuarem. Então o Senhor Jesus animou aquela igreja, dizendo: farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Está lá em Apocalipse 3:9. Glória a Deus por isso. Olha a promessa do Senhor que reanimou os crentes de Filadélfia. Eu farei com que o povo venha até vocês e vão desejar ouvir essa palavra. Foi o que disse o Senhor Jesus aos cristãos de Filadélfia. Que palavras de consolo e de estímulo, você não acha? Palavras de consolo e de estímulo que o Senhor Jesus deixou para a igreja da Filadélfia, mas que também deixa comigo e com você nesta manhã de domingo. Que deixa com a nossa igreja, com todas as igrejas do Senhor Jesus. Ele deixa essa palavra, uma palavra de consolo e de estímulo para nós. Bem, meus irmãos e amigos, eu concluo então a nossa reflexão nesta manhã com as palavras que o Senhor Jesus também encerra a carta que ele dirige àquela igreja. Lá no capítulo 3, o versículo 13, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos e amigos, o Evangelho é a única resposta para o coração do homem. E este tesouro, ele está em nossas mãos. Deus o confiou a mim. Deus o confiou a você. Nós não podemos retê-lo. Pelo contrário, devemos reparti-lo de todas as formas que pudermos. Porque o tempo urge, a hora é agora. Cristo promete fazer-nos seguros como as sólidas colunas do templo de Deus, porque foi esta promessa dada aos cristãos de Filadélfia. E é esta promessa que chega até mim e até você também nesta manhã. Porque quando Deus abre as portas,
nós devemos trabalhar. Quando Ele fecha as portas, nós devemos esperar. Mas, acima de tudo, nós devemos ser fiéis a Ele em toda e qualquer circunstância, num tempo e noutro, para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Queridos irmãos e amigos que me assistem nesta manhã, meu convite ao encerrar esta mensagem, então, nesta manhã, é um só. Que eu e você, que nós vejamos as oportunidades e não os obstáculos. Que o Senhor nos abençoe em todas estas coisas nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida, trabalhe na sua vida, que esta mensagem seja transformadora do nosso agir, do nosso decidir, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Que o Espírito Santo de Deus nos molde nesta manhã, queridos irmãos, para que, a exemplo da igreja em Filadélfia, nós recebamos a palavra de Deus com alegria em nossos corações. Bem, eu desejo orar com você nesta manhã em prol desta palavra e desta mensagem que aqui compartilhamos, para que ela seja uma realidade em nossas vidas. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, suplico ao Senhor, ó Deus, que esta palavra, ó Deus, que acabamos de deixar, ó Deus, com a Tua igreja, que ela, Senhor, nos fortaleça, que ela nos permita, ó Deus, ter um olhar altivo, cheio de esperança e fé, não olhando para os obstáculos, para as oportunidades que está diante de nós. Dá-nos a Tua graça, Senhor, nesta manhã, que sejamos revestidos de poder dos altos céus, para com intrepidez realizar a obra que o Senhor tem colocado sob a nossa responsabilidade. Querido Deus, abençoe a Igreja do Boa Vista, para que ela caminhe, ó Deus, com alegria, com fé, realizando a obra do Senhor, unida em torno deste propósito. Fica conosco, abençoe a todos que nos assistem nesta manhã, que a palavra do Senhor encontre guarida em cada coração. É em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, amém. Então é isso, queridos. Foi um grande prazer estar com vocês nesta manhã de domingo, cultuando ao nosso Deus. Esperamos que os momentos de louvor, de oração e de compartilhar da palavra tragam edificação para a sua vida e para a sua família. À querida ovelha do Boa Vista, deixo o meu abraço pastoral nesta manhã de domingo. A todas as famílias que nos assistem, de perto e de longe, também deixo o meu abraço carinhoso. Deus abençoe a todos, um excelente domingo. Fiquem na paz do Senhor.